Salve família! Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês o meu racional e o meu fechamento de mercado que me fez faturar isso daqui no dia de hoje. Entrada essa que eu compartilhei lá na minha comunidade grátis do WhatsApp. Se você quer receber os meus estudos e as minhas entradas que eu faço no mercado em tempo real, link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também, tá? É totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada. Alertei essa entrada para todo mundo da comunidade, como estou deixando aqui na tela para vocês verem, e fui fazendo a condução ali com eles, tá ok? Eu vou passar aqui todo o racional que eu utilizei para estar pegando essas entradas e para também estar fazendo os meus estudos e as minhas entradas diariamente, tá ok? Então, olha só, eu sempre começo a minha análise aqui pelo macro, tá? Vocês precisam entender que o micro, ele sempre vai seguir o macro, tá? Tendência, ela precisa ser macro. E a entrada, ela tem que ser micro, porque assim a gente pega stop pequeno e alvo longo, tá ok? Então vamos lá. Olha só, sempre começa a minha análise aqui pelo tempo de H1 ou 60 minutos, uma hora aí, como você costuma chamar, tá? Aqui nas minhas análises eu costumo utilizar duas médias de 500, duas médias de 200, cada uma exponencial e a outra simples ou aritmética, né? Dependendo da plataforma que você opera. A mesma coisa aqui para as 500, tá? As minhas médias mais curtas, elas são uma 72, 50, uma 20 e uma 9, tá? Sobre o método delas, eu costumo variar aqui de acordo com a minha análise, de acordo com o dia e com o atual cenário do mercado, tá? Então, vocês podem estar utilizando aí todas exponenciais aqui ou todas simples ou aritmética, tá? Então, vamos lá, olha, como eu falei para vocês, eu sempre começo a minha análise aqui pelo macro, começo fazendo algumas marcações e aqui no ativo do Nasdaq, tá? Eu percebi que ele estava trabalhando dentro desse canal aqui de baixa, tá? A gente está olhando aqui no dia atual uma região de máxima histórica, tá bom? E ele teve essa rejeição aqui de topo, rejeitou de novo, né? Buscou liquidez aqui desse topo, rejeitou de novo e teve essa grande pancada aqui forte, deixando esse fundo. Após essa pancada forte, os vendedores realizaram um lucro, levou o preço lá para cima, limpou liquidez aqui desse topo e deixou esse outro toque aqui, tá? Então aqui, olha, eu tracei essa LTB aqui, a partir desse topo, tá? E deixei marcado esse outro topo aqui. A gente não precisa estar marcando certinho lá, olha. Eu poderia ter marcado esse daí, também não tem problema algum, mas eu deixei marcado esse outro topo aqui, tá? Não tem problema nenhum, tá passando um pouquinho, até porque o mercado ele não é perfeito. Peguei, galera, a mesma LTB e joguei ela para baixo. Se a gente jogar ela para baixo, olha, vai marcar ali certinho, olha, o canal. Então, eu só dei um leve ajuste aqui nela, olha, para pegar essa outra troquinha de polaridade aqui em cima. E deixei marcado aí o meu canal, tá ok? Então, eu já tenho aqui um canal de baixa marcado. E agora eu vou marcar os meus outros pontos. Eu gosto de marcar, galera, os topos e os fundos que eu considero mais relevantes, tá ok? Aqui, olha, eu marquei um order block que ele deixou nos 60 minutos, que poderia ser uma região de defesa, até porque, olha, tinha a média de 72 períodos aqui, a média de 200 aqui em cima, as duas, né? E a região aqui do canal, tá ok? Então, eu estava ligado, né? Estava esperto aqui nessa região, quando o preço foi chegando até nela. Deixei marcadinho lá depois que teve esse candle aqui. Inclusive, a gente fez uma vendinha aqui, tá? A gente pegou essa vendinha aí também, lá dentro da comunidade, tá? Então eu marquei aqui, olha, eu gosto de marcar, deixar tudo marcadinho já aqui no macro, para eu ter minhas referências ali no micro. Marquei também, olha, essa bandeirinha aqui de alta, eu estendi ela para baixo e formei um novo canal, olha. E olha só como o preço ele trabalha e respeita quando fica trabalhando dentro dela, olha. Então aqui essas duas linhas elas são importantes para mim dentro da minha análise micro, que ela pode estar gerando um suporte e uma resistência aí, tá? A gente pode utilizar também as LTA e LTB como suporte e resistência aí também, tá? Ok? Então vamos lá, marquei aqui esse topinho, marquei esse fundinho,
Olha só como respeita, olha a marcação. Aqui ele chegou perto da região e subiu. Aqui, olha, ele testou de novo lá a região e desceu. Inclusive, foi aqui que a gente pegou, né, a vendinha, por conta disso. Tinha aqui a média, olha, de 50 períodos, dos 60 minutos. Tinha a média de 72 períodos. Então, tinha muita trava aqui para cima, tá ok? Fiz o quê? Refinei a minha entrada ali pelo 15 minutos, que tem uma tendência mais intraday, tá ok? Então, olha só, o que que a gente tem aqui no 15 minutos? Deixa eu só jogar aqui. É isso aí mesmo. Jogar aqui no 15 minutos. Então, olha só o que a gente tem aqui no 15 minutos. A gente tem lá aquela região de order block, né, que a gente marcou lá nos 60 minutos. Tem essa média aqui de 500. Essa aqui é a simples ou a aritmética. Estava logo acima dela. O preço, ele estava trabalhando, né, já acima das médias aqui, porém no macro, que é os 60 minutos, eu consigo ver aqui apenas um pullback. Por quê? Porque a gente tem uma onda impulsiva de baixa aqui. Então, para mim, isso aqui, olha, era apenas uma busca de liquidez desse topo e um pullback, né? Se for olhar de forma mais macro. Impulsão, correção, continuação. Então, essa aqui era a minha visão dentro desse cenário. O preço ele estava abaixo, olha, trabalhando abaixo da média de 500 períodos, e essa média ela segura bastante o preço, tá? Dentro de um suporte e uma resistência. Então, olha só, o preço ele chegou lá, olha, sem muito pullback, sem muita força, sem muito volume, inclusive o volume aqui, olha, estava descendente também, entrou volume, olha, justamente a partir da rejeição ali, tá? E depois o preço despencou. Então, aqui para mim, de forma macro, era apenas um pullback, tá? Então, a gente tem essa média aqui como referência de resistência. Voltar aqui para o 15 minutos. Então, aqui no 15 minutos, o preço ele estava abaixo também dessas duas 500 do 15 minutos. E se a gente for olhar, olha, as duas 500 do 15, elas estavam inclinadas para baixo, tá? Mostrando aí uma forte tendência de baixa, tá ok? Como eu falei para vocês, enquanto o preço não romper, né, ela, eu vou olhar somente para venda. Ali no macro a gente viu que o preço ele estava respeitando bastante lá as regiões, né? Aqui a gente tem o order block, tem as 2.500, tem a LT desse topo, né, do canal. A gente tem essas 2.500 aqui. A gente tem, olha, o volume aqui decrescente. Então, olha, eu evitei compras por aqui. O preço ele estava ancorado sobre as médias, ele estava ancorado sobre as médias, galera, mas eu não fiz nada, tá? Eu esperei tudo, toda essa movimentação aqui, o mercado ele abriu, né, inclusive aqui, e na abertura ele deixou essa baita barra aqui de rejeição, tá? Inclusive esse aqui é um padrão gráfico também de candle, e a gente efetuou uma venda logo depois, tá? E a gente pegou aí uma boa movimentação. Aqui no dia de hoje, né, que é em relação à entrada que eu comentei mais cedo com vocês, eu analisei o que? Olha só o que a gente tinha aqui. A gente tinha as duas 200, a gente tinha esse topinho aqui que também gera troca de polaridade, tá? O que é troca de polaridade, Anderson? Troca de polaridade nada mais é do que um suporte que virou resistência. Então ele volta aqui, olha, para testar de novo esse suporte, né, que virou resistência. Então ele sente essa região, sente as duas médias de 200 aqui, buscou a liquidez desse topino aqui, e eu esperei o quê? Uma confirmação dessa região, tá? Ele deixou esse baita candle aí, lindo. Só que eu fiz a minha venda aonde, galera? Eu fiz a minha venda exatamente aqui, olha, perdendo essa outra mínima aqui. E deixei o meu stop aqui. A gente tinha muito mais travas para cima do que para baixo, tá? A gente tinha duas médias de 200 períodos aqui, inclinadas para baixo. A gente tinha a média de 500 aqui também inclinada para baixo. E a gente tinha aqui essa LT aqui também muito próxima, né, do preço, que podia ser uma zona de rejeição aqui de preço, tá? Que foi inclusive o que aconteceu um pouquinho mais abaixo. Então estava de olho em tudo isso daí, tá? Peguei esse candle aqui, né, nesse rompimento aqui,
e conduzi até aqui nesse fundo. Olha, o meu alvo era esse fundo aqui. Aí a galera saiu um pouquinho mais cedo no terceiro alvo, né? Terceiro take, mas eu conduzi um pouquinho mais até aqui. Ele na verdade me tirou bem aqui, se eu não me engano, na proteção com 69 mil, mais ou menos, 70, não estou lembrado direito. E eu fiz essa condução pelo macro, tá? Deixa eu voltar aqui no 60. Aqui nos 60 minutos, ele fechou com um baita pavio aqui, olha, de rejeição. Ele terminou com um certo corpo aqui até que relevante. Um pavio, terminou com um pavio inferior, não tão bonito, mas com o corpo maior, né, do que o pavio. Sem falar que a gente pode visualizar isso daqui também, de certa forma, como um pavio negativo, tá? É um corpo negativo. A gente tinha lá a nossa troca de polaridade, a gente tinha aqui a 50 inclinada para baixo, a gente tinha a 72, a gente tinha as 500 aqui em cima, duas 200 aqui para cima também e a nossa máxima ali do canal, tá ok? Então tinha muita trava para cima, galera, muita trava para cima mesmo. E olha só, depois que esse candle fechou, o preço ainda deu uma trabalhada aqui, tá? E deu uma consolidada aqui. Só que ele só ancorou na média de 9, olha, e deu progressão aí na tendência, tá? Até o atual momento a tendência ela é baixista e aqui pelo macro eu fiz a condução, tá? Vamos dar uma olhada aqui no M5. Olha só como o preço trabalhou aqui no M5. Mais ou menos bem aqui a entrada, olha. No M5 a gente tinha as duas 200, as duas 500, né? Aqui a gente tinha lá nossa troca de polaridade aqui em cima. Olha só como o preço ele rejeita essa região, galera. Então peguei a entradinha aqui, deixei meu stop aqui atrás. Ele fez a reversão do mercado, tá? De tendência aqui no micro. Consolidou lá, como eu mostrei para vocês. Só que ele estava só realinhando as médias, ó. Aqui ele faz um pullback um pouquinho mais profundo. Sente essa outra região aqui, olha. Só que aqui a gente tem a média de 50 apontando para baixo. A gente tem a de 72 realinhando aqui com elas. A gente tem as duas 200, olha, apontando para baixo. E mais acima também as duas 500 apontando para baixo. Então, médias inclinadas, principalmente essas médias grandes, galera, que são médias institucionais, elas geram muita tendência, tá? E preço saindo de médias, normalmente segue com impulsão. E aqui, olha, após isso, olha, o preço ele trabalhou muito próximo da média de 9 e de 20, ó. Então ele tinha fôlego, olha, fôlego para descer, ó. E ele sentiu o quê? A região aqui, olha, marcada. Agora ele está fazendo pullbackzinho aqui. Ele pode sim fazer um pullback um pouquinho mais profundo, tá? Ele pode buscar aqui essa outra região aqui, também de troca de polaridade, para dar progressão aí na queda, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no 4 horas. Olha só, no 4 horas tem essa região aqui marcada, né? Que eu, inclusive deixei marcado aqui já, que tem a média de 500, tá? Então ele pode buscar essa região aqui, ele vai buscar. Tem muita liquidez aqui ainda atrás desse fundo, tá? De comprador. Então ele vai limpar essa liquidez aqui, vai fazer um pullback e vai buscar lá essa 500. Mais ou menos esse movimento aí, galera. O preço ele tá um pouquinho longe da média de 9, então tende a fazer, né, um repique na média de 9 para dar continuidade aí na tendência de baixa, tá ok? Então, galera, esse aqui foi o meu fechamento de mercado para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou estar trazendo mais fechamentos para vocês, vou estar trazendo marcações ao vivo, mais na prática e mostrando como eu escolho cada coisa. Então, vamos para cima, galera. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar, de tirar suas dúvidas e de entrar lá no meu canal para receber os meus estudos e as minhas análises de mercado aí, tá? Entradas ao vivo também. Vamos para cima, família.